Eu cresci com uma irmã gêmea. Para muitos, isso é uma dádiva, duas metades de uma alma, unidas pelo sangue, inseparáveis. Mas no meu caso foi uma maldição disfarçada de bênção. Minha irmã, vamos chamá-la de Clara, sempre foi a favorita. A filha perfeita, a que sabia sorrir na hora certa, chorar na hora certa, manipular todo mundo com a imagem de anjinho impecável. Eu era a outra, a sombra, a estranha. Enquanto ela recebia aplausos por notas medianas, eu era ignorada mesmo com medalhas na mão. Quando Clara errava, diziam foi só um deslize. Quando eu errava, parecia que o mundo desabava. A situação chegou ao ápice numa noite em que eu jamais vou esquecer. Eu estava sentada no meu quarto, o único espaço onde ainda conseguia respirar sem sentir o peso da comparação. Ouvi Clara entrar de repente sem bater, e logo senti o cheiro forte de perfume barato misturado com raiva. Ela tinha os olhos fascando de ódio. Sai daqui, disse, cuspindo as palavras como se fossem veneno. Como assim sair daqui? Esse também é o meu quarto. Ela riu. Não era um riso humano, era algo perverso. Não mais. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a arrancar minhas roupas do armário e jogá-las dentro de sacolas de lixo pretas. Eu gritei, pedi para parar, tentei segurar minhas coisas, mas ela me empurrou com tanta força que bati as costas na quina da cama. O impacto me deixou sem ar, e enquanto eu tentava me recompor, ouvi a porta se abrir atrás de mim. Minha mãe. Por um instante, acreditei que ela iria me defender. Mas não. Ela olhou a cena, viu minha irmã destruindo minhas coisas e apenas disse: escuta sua irmã. Se ela não te quer aqui, talvez seja a hora de você procurar outro lugar. Aquelas palavras me atravessaram como facas. Não eram apenas roupas jogadas na rua. Era minha existência sendo descartada, como se eu fosse lixo. Chorando, corri para fora da casa, ainda de pijama, com algumas peças de roupa sendo arremessadas pela janela atrás de mim. Os vizinhos assistiam como se fosse espetáculo. Eu tremia, de frio e de vergonha. Minha irmã, de cima, ria. Ela riu de mim como quem pisa numa barata. E foi ali, no meio da rua, que percebi, eu não tinha família. Nos dias seguintes, sobrevivi como pude. Dormi alguns dias no sofá de uma amiga, outros em um banco de praça, até que meu avô paterno, o único que sempre olhou para mim sem o filtro do desprezo, soube do que havia acontecido. Ele me acolheu, me deu um quarto na casa dele, me deu silêncio, respeito e até uma cama quente. Mas, acima de tudo, ele me deu algo que minha família nunca havia dado: dignidade. O problema é que Clara não suportava me ver renascendo. Ela não suportava a ideia de que, longe dela, eu pudesse reconstruir minha vida. E foi aí que a sabotagem começou. Primeiro, pequenas coisas. Espalhou mentiras sobre mim nas redes sociais, insinuando que eu era ingrata, que tinha roubado o coração do vovô, só para ganhar presentes. Depois, coisas mais sombrias. Um dia encontrei os freios da bicicleta que meu avô me deu cortados. Se eu tivesse descido a ladeira, teria morrido. Eu sabia que era ela, mas não tinha provas. Até que, numa noite silenciosa, meu avô me chamou ao escritório dele. Ele segurava uma pasta de couro marrom. Dentro dela, documentos. E chegou a hora de ajustar as coisas. Disse ele, com a voz grave, mas firme. Sua irmã precisa aprender que não se constrói felicidade destruindo os outros. Ele abriu o testamento na minha frente. Eu vi o nome dela riscado em várias páginas. Vi o meu nome escrito em destaque. Vou deixar claro que tudo que construir será seu. Não porque você pediu, mas porque você merece. Meu coração disparou. Não era sobre dinheiro. Era sobre reconhecimento. Finalmente, alguém enxergava que eu tinha valor. Mas antes que eu pudesse responder, o telefone da casa tocou. O avô atendeu. Do outro lado, uma voz fria, nervosa. Era Clara. Eu ouvi porque ele colocou no viva voz: vovô, pelo amor de Deus, eu não sabia que você ia mudar o testamento. Eu não sabia. A voz dela estava embargada, quase histérica. Me perdoa, por favor, eu faço qualquer coisa. Eu gelei. Como ela descobriu? Meu avô não respondeu. O silêncio dele foi mais pesado do que qualquer palavra. Do outro lado da linha, eu ouvi um soluço desesperado. E de repente, um estrondo. Algo caiu, talvez ela mesma. Clara, meu avô chamou. O que você fez? O telefone ficou mudo. Eu olhei para meu avô, e ele para mim. O silêncio da sala era sufocante. E nesse momento, uma sensação gelada me percorreu a espinha. Depois da ligação, a casa inteira pareceu congelar. O telefone em viva voz ainda emitia aquele bip surdo de chamada encerrada, mas dentro de mim, o som era outro. Meu coração martelava nas costelas como se tentasse escapar. Meu avô respirava fundo, sem dizer nada. Ele não era um homem de palavras fáceis. Nunca foi. Cresceu na dureza da roça, levantando família com suor e disciplina. Mas, naquele momento, eu vi algo diferente nos olhos dele, uma mistura de desilusão e preocupação. Essa menina, ele murmurou, fechando a pasta de documentos com força. Clara não vai aceitar.
E quando gente como ela não aceita, tenta destruir. Aquelas palavras ecoaram como uma profecia. Naquela noite, tentei dormir, mas não consegui. Fiquei revirando na cama do quarto que ele havia me dado, ouvindo cada estalo da madeira da casa antiga, cada carro distante passando pela rua, e pensando: o que minha irmã poderia estar tramando agora? Eu a conhecia melhor do que ninguém. Conhecia o veneno escondido por trás da voz doce que ela usava em público. Conhecia o jeito como ela se aproximava das pessoas só para arrancar o que queria delas. Clara era como uma cobra, bonita, sedutora, mas mortal. E eu sabia, ela não iria descansar até me derrubar. 2 dias depois, a prova veio. Eu estava voltando da padaria com uma sacola de pão quente, quando percebi que o portão da casa do meu avô estava entreaberto. Estranho, porque ele sempre o trancava. Entrei devagar, o coração já acelerado, e encontrei a sala revirada. As gavetas do móvel antigo estavam abertas, papéis espalhados pelo chão, fotografias rasgadas. Meu avô estava sentado na poltrona, as mãos no rosto. Ao lado dele, a pasta marrom onde guardava o testamento, aberta, vazia. Ela veio aqui. Ele disse, a voz grave, firme, mas tremendo de raiva. Levou cópias do testamento. Meu estômago se revirou. Mas como ela entrou? Ele olhou para a fechadura da porta, arrombada com um golpe seco. E sem pedir, sem permissão. Naquele instante, senti uma onda de ódio e impotência. Clara não queria apenas me machucar. Ela queria apagar minha existência, arrancar de mim até o último fio de dignidade. Na noite seguinte, aconteceu algo ainda pior. Eu estava ajudando meu avô a organizar os papéis quando ouvi o latido desesperado do cachorro do vizinho. Levantei a cabeça e antes que pudesse reagir, o cheiro me atingiu, fumaça. Corri até a janela. As chamas já subiam pelo muro lateral da casa, engolindo o mato seco. Alguém tinha ateado fogo. Vovô, gritei, puxando pelo braço. Precisamos sair. Saímos pela porta da frente, tossindo, enquanto vizinhos corriam para ajudar com baldes d'água. O fogo não chegou a consumir a casa toda, mas a lateral ficou preta, queimada, destruída. Quando os bombeiros chegaram, confirmaram o que eu já suspeitava. O incêndio não foi acidente. Era gasolina. Era premeditado. Era Clara. E naquele momento a ficha caiu de uma forma brutal. Minha irmã não queria só me humilhar. Ela queria me destruir fisicamente. Ela queria me eliminar. Depois do incêndio, meu avô decidiu agir. Ele convocou um advogado de confiança e marcou uma reunião formal com testemunhas. Eu sentei ao lado dele, tremendo, enquanto ele lia em voz alta a nova versão do testamento, selando de vez o corte de Clara da herança. E isso não é vingança, ele disse, olhando para mim. É justiça. Mas dentro de mim, eu sabia que não seria tão simples. Clara não aceitaria o não como resposta. Ela não iria parar. E não parou. Algumas semanas se passaram em uma tensão constante. Eu mal conseguia sair de casa sem olhar por cima do ombro. Cada carro que diminuía perto de mim parecia ameaça. Cada notificação no celular parecia um ataque. E então veio o golpe final. Era uma noite chuvosa. Eu voltava de um curso noturno, meu primeiro passo para tentar reconstruir minha vida independente de tudo aquilo, quando percebi que a rua estava estranhamente deserta. As lâmpadas do poste piscavam, projetando sombras distorcidas no chão molhado. Foi então que ouvi o barulho, pneus cantando. Um carro preto dobrou a esquina e veio em minha direção, rápido demais para ser coincidência. Meu corpo reagiu antes da mente, joguei a mochila longe e corri. O carro acelerou ainda mais. O som do motor rugia como uma fera faminta. Eu me joguei para a calçada no último segundo, sentindo o vento quente raspar meu corpo quando o veículo passou. O carro não parou. Seguiu adiante e sumiu na escuridão. Eu fiquei deitada no chão com o coração disparado, a respiração falhando. Chovia no meu rosto, misturando-se às lágrimas que eu nem percebia que caíam. E então, quando me levantei, vi um celular no asfalto, caído pela janela do passageiro. Peguei com as mãos trêmulas. A tela estava rachada, mas ainda ligada. A foto de fundo me paralisou. Era Clara. Ela mesma. Sorrindo, como se o próprio inferno estivesse estampado no rosto. Levei o celular para o meu avô. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, segurando o aparelho como se fosse uma arma carregada. Agora ela passou do limite. Ele disse, finalmente. Isso não é mais briga de família. É crime. Tentativa de homicídio. Ele se levantou decidido e caminhou até o telefone fixo. Mas antes que pudesse discar, o celular na mão dele vibrou. Uma mensagem apareceu na tela. Vocês não têm ideia do que eu ainda posso fazer. Se me tirarem tudo, eu vou levar vocês comigo. O frio que senti naquele instante não foi só medo. Foi certeza. Minha irmã estava disposta a ir até o fim. E de alguma forma, eu sabia que o próximo movimento dela seria ainda mais sombrio, ainda mais cruel. Naquela noite, quase não dormi. Cada sombra parecia ter o rosto dela. Cada som parecia ser o carro voltando. Eu sabia que Clara estava planejando algo maior, mais definitivo.
Mas o que eu não sabia era que enquanto eu me encolhia tentando encontrar segurança, ela já tinha dado o próximo passo. Porque no dia seguinte, meu avô recebeu uma ligação anônima. Uma voz rouca, distorcida, apenas disse: "Se preparem para o enterro", e desligou. A voz anônima ecoava na minha mente como um sino fúnebre: "Se preparem para o enterro". Meu avô desligou o telefone lentamente, como se o peso daquelas palavras tivesse drenado sua força. Eu estava ao lado dele, paralisada. O ar parecia denso, difícil de respirar, e senti um frio na espinha que não vinha da temperatura. Era algo mais profundo. Aquela frase não era só uma ameaça, era uma promessa. E no fundo, eu sabia, era clara. Nos dias seguintes, vivemos em estado de alerta constante. Meu avô, que sempre fora um homem duro, mas sereno, passou a andar armado dentro de casa. Uma velha espingarda herdada do bisavô, pendurada na parede há décadas, agora dormia encostada perto da porta do quarto dele. Ele trancava a casa com cadeados reforçados, colocava cadeiras atrás das portas, verificava as janelas 3 vezes antes de dormir. E eu vivia com medo de fechar os olhos. Cada vez que deitava, via faróis de carro se aproximando, ouvia pneus cantando, sentia um impacto que quase me esmagou naquela rua deserta. E cada vez que olhava para o celular quebrado de Clara, a prova que tínhamos contra ela, lembrava das mensagens ameaçadoras que chegavam de números diferentes, sempre curtas, sempre cruéis. Não pense que vai vencer. Ele não pode te salvar. Você vai desejar ter ficado no chão naquela noite. Era como se ela estivesse em todos os lugares, me vigiando, rindo da minha fragilidade. Até que uma manhã chuvosa, a ameaça se materializou. Acordei com o som de algo quebrando na cozinha. Desci correndo, o coração disparado, e encontrei a janela dos fundos arrombada. A cortina balançava com o vento gelado. No chão, havia um pedaço de vidro ensanguentado. Meu avô entrou atrás de mim, apontando a espingarda. Não encontramos ninguém dentro da casa. Mas sobre a mesa, em cima de uma toalha manchada de lama, havia um envelope. Minhas mãos tremiam quando o abri. Dentro, havia apenas uma fotografia. Era eu dormindo. A foto havia sido tirada dentro do meu quarto, enquanto eu estava na cama. Eu reconheci os lençóis, a posição do meu corpo, até a pequena rachadura na parede atrás. Meu estômago se revirou. Aquilo não era mais perseguição. Era invasão. Clara tinha estado ali, dentro do meu quarto, a centímetros de mim, enquanto eu dormia. E agora, ela queria que eu soubesse. E isso acabou. Disse meu avô, com a voz trêmula, mas firme. Vamos à polícia agora. Eu queria acreditar que a polícia seria suficiente. Queria acreditar que bastaria mostrar as mensagens, o celular, a fotografia. Mas quando chegamos à delegacia, o delegado nos olhou com desdém, como quem escuta fofoca de vizinhança. Vocês têm provas de que foi ela? Perguntou, girando a caneta entre os dedos. Mostramos o celular, mas ele balançou a cabeça. Isso pode ser facilmente alegado como roubo ou perda. Qualquer um podia ter esse aparelho. Mostramos a fotografia, mas ele deu de ombros. Foto impressa? Podia ser montagem. Meu avô ficou vermelho de raiva. Ela tentou matar minha neta. Seu Francisco, eu não duvido que a situação seja séria, disse o delegado, com aquela calma burocrática que me deu vontade de gritar. Mas sem provas sólidas, não podemos agir. No máximo, posso recomendar uma medida protetiva. Saímos de lá com um papel que no fundo não valia nada contra alguém como Clara. E o medo continuava crescendo. Naquela noite, meu avô me chamou para conversar no escritório. Ele parecia mais velho do que nunca, a pele enrugada marcada pelo peso da responsabilidade. Eu sei que você está com medo, disse, olhando nos meus olhos. Mas eu não vou deixar ela vencer. Ele abriu novamente a pasta marrom, onde agora estavam cópias novas do testamento, registradas oficialmente com advogados e testemunhas. Mesmo que algo aconteça comigo, você já está protegida. Aquelas palavras me gelaram. O que ele queria dizer com mesmo que algo aconteça? Vovô, não fala isso. Pedi, sentindo as lágrimas arderem nos olhos. Ele respirou fundo. A gente precisa estar preparado. Porque sua irmã já cruzou a linha. E naquele momento, percebi que não era só a minha vida que estava em risco. Clara podia tentar atingi-lo também. 2 dias depois, a ameaça virou realidade. Meu avô saiu cedo para comprar mantimentos na feira. Eu fiquei em casa, tentando estudar, embora minha mente estivesse em frangalhos. Por volta das 11 da manhã, o telefone fixo tocou. Atendi sem pensar. Do outro lado, uma voz feminina, fria, disse apenas: "O enterro começa hoje." E desligou. Meu corpo inteiro gelou. Joguei o telefone de volta no gancho e saí correndo pela casa, tentando ligar para o celular do meu avô. Nada. Caixa postal. Minutos depois, ouvi sirenes ao longe. O som foi crescendo, até parar na rua em frente à casa. Eu corri até o portão e vi uma ambulância. 2 vizinhos estavam agitados, falando ao mesmo tempo. "E foi na esquina", gritou um deles.
O carro dele foi atingido. Senti minhas pernas fraquejarem. Corri até o local com o coração despedaçando a cada passo. Meu avô estava caído no asfalto, o corpo imóvel, cercado por paramédicos. O carro dele, amassado de um lado, parecia ter sido atingido de propósito. Vovô, gritei, tentando me aproximar, mas uma das enfermeiras me segurou. Ele está vivo, mas precisa de atendimento imediato. As portas da ambulância se fecharam, e eu fiquei ali, encharcada de lágrimas e chuva, enquanto o veículo arrancava em direção ao hospital. E foi então que vi. Na calçada oposta, encostada num poste, estava Clara. De capuz preto, os olhos fixos em mim, um sorriso lento e cruel se formando nos lábios. Ela ergueu a mão, como quem se despede, e depois desapareceu na multidão. Naquele instante, não restou dúvida. Ela não ia parar até destruir tudo. E agora, ela tinha tentado matar o único homem que ainda acreditava em mim. A ambulância levou meu avô e deixou para trás um rastro de sirenes e desespero. Eu permaneci na rua, encharcada de chuva, as pernas bambas, com a imagem do sorriso de Clara gravada na minha mente como uma marca em brasa. Ela tinha feito aquilo. Eu sabia. Ninguém precisava me convencer. Não foi acidente, não foi coincidência. Ela queria matar meu avô, arrancar de mim o único alicerce que me restava. E o pior, eu estava sozinha. No hospital, o cheiro de desinfetante queimava minhas narinas. Fiquei horas sentada numa cadeira dura, o coração martelando, até que uma médica finalmente saiu da sala de cirurgia. Ele está vivo, disse, retirando os óculos de proteção. Mas em estado crítico. Teve múltiplas fraturas, uma hemorragia interna e traumatismo craniano. Minhas pernas quase cederam. Eu agarrei à beira da cadeira, tentando não cair. Ele vai sobreviver? Minha voz saiu como um sussurro. A médica suspirou. Não podemos garantir. As próximas 48 horas serão decisivas. Entrei no quarto, e o choque me rasgou por dentro. Meu avô estava entubado, o corpo coberto de aparelhos, os olhos fechados. Aquele homem que sempre parecia invencível, agora frágil, preso a fios e máquinas. Peguei sua mão calejada, fria. Vovô, por favor, não me deixa. Eu não tenho mais ninguém. Minhas lágrimas escorreram pelo lençol. Eu não chorei só por medo de perdê-lo. Chorei por toda a injustiça acumulada. Por ter sido expulsa de casa como lixo. Por ter sido perseguida. Por ter visto minha vida ameaçada tantas vezes. E acima de tudo, chorei porque a pessoa que deveria ser minha metade, minha irmã gêmea, era a mão que tentava me empurrar para o abismo. Os dias seguintes foram um inferno. Eu praticamente não saía do hospital. Dormia em cadeiras desconfortáveis, me alimentava com café fraco da cantina. Cada bip dos monitores me fazia saltar, como se fosse o último. Mas Clara não parava. No segundo dia, recebi uma mensagem anônima no celular. Já estou escolhendo o caixão. Mostrei à polícia, mas novamente disseram que não podiam atribuir diretamente a ela. No terceiro dia, encontrei um arranjo de flores no corredor do hospital. Rosas vermelhas, belíssimas. No cartão, escrito à mão. Descanse em paz, vovô. O ódio queimou dentro de mim. Eu queria gritar, quebrar tudo, correr até Clara e arrancar aquele sorriso maldito do rosto dela. Mas eu estava presa. Eu só tinha medo. Até que algo dentro de mim começou a mudar. Numa madrugada silenciosa, sentei no quarto do hospital, segurando a mão do meu avô. Ele parecia dormir, mas de repente seus dedos se moveram, apertando levemente os meus. Seus olhos abriram, fracos, mas lúcidos. Ele tirou a máscara de oxigênio com esforço e murmurou: "Não, deixe ela vencer. Vovô, por favor, não fala. Você precisa descansar." Ele balançou a cabeça, com a pouca força que tinha. "Você é mais forte do que pensa. Ela só tem o poder que você dá a ela." Eu chorei, mas dessa vez não era só dor. Era algo novo, uma semente plantada dentro de mim. Pela primeira vez, percebi que estava vivendo a sombra de Clara, reagindo aos ataques dela, mas nunca erguendo a cabeça. Meu avô fechou os olhos de novo, exausto. Mas aquelas palavras ficaram. Eu não podia mais ser a vítima. Eu tinha que virar o jogo. Do lado de fora, o hospital dormia em silêncio. Caminhei pelo corredor vazio, e meu reflexo no vidro da janela me assustou. Olheiras fundas, olhos vermelhos, cabelo desgrenhado. Eu parecia um fantasma. Mas atrás daquele reflexo, havia outra coisa. Algo que eu nunca tinha visto em mim: fogo. A Clara que me expulsou de casa, que jogou minhas roupas na rua, que tentou me atropelar, que incendiou meu lar, que quase matou meu avô. Aquela Clara só existia porque eu a deixei existir. E naquele corredor gelado, fiz uma promessa silenciosa. Eu não ia mais correr. Na manhã seguinte fui à delegacia de novo. Só que dessa vez, não fui suplicando. Fui armada com cada detalhe, cada prova que consegui reunir, as mensagens ameaçadoras, as fotos, os vizinhos que viram Clara na rua no dia do acidente. O delegado me olhou diferente dessa vez. Talvez porque minha voz não tremia mais. Talvez porque finalmente percebi que minha vida estava em jogo.
Ele anotou tudo e disse: se conseguirmos mais uma prova concreta, podemos abrir investigação formal. Mais uma prova. Era isso que faltava. E foi aí que decidi, eu mesma ia buscar. Voltei para a casa do meu avô, agora vazia e silenciosa. As marcas do incêndio ainda estavam na parede lateral, negras como cicatrizes. No quarto, encontrei a pasta marrom onde ele guardava os documentos. Entre os papéis, havia um envelope menor, escondido. Dentro dele, uma gravação em fita cassete. Curiosa, coloquei no antigo toca-fitas da sala. A voz do meu avô soou, grave e firme. Se você está ouvindo isso, é porque a situação saiu do controle. Clara não pode receber nada. Ela se perdeu. O testamento já foi alterado, e agora a responsabilidade é sua. Proteja-se. Meu coração acelerou. Ele sabia. Ele previu que as coisas chegariam a esse ponto. E foi aí que ouvi. No fundo da gravação, quase imperceptível, havia outra voz. Uma risada feminina, fria, distante. O sangue gelou nas minhas veias. Clara tinha estado ali enquanto ele gravava. Naquela noite, dormi pouco. Sonhei com Clara, os olhos dela brilhando no escuro, a boca sussurrando: se preparem para o enterro. Acordei ofegante, mas algo tinha mudado. O medo ainda estava lá, mas agora era acompanhado de uma determinação feroz. Eu ia desmascarar minha irmã. Eu ia expor tudo o que ela fez. Eu ia vencer. Mas Clara, como sempre, estava um passo à frente. Quando voltei ao hospital, o corredor estava mais movimentado que o normal. Enfermeiros corriam, alarmes disparavam. Meu coração quase parou. Corri até o quarto do meu avô, e vi médicos tentando reanimá-lo. Não, gritei, tentando entrar, mas fui contida por uma enfermeira. O monitor apitava em linha reta. O corpo dele tremia sob as descargas do desfibrilador. E foi então que percebi, horrorizada, a bolsa de soro pendurada ao lado da cama tinha uma cor estranha. Líquido turvo, levemente amarelado. Alguém tinha mexido no soro. E eu não tinha dúvidas de quem. Clara tinha invadido o hospital. E agora, ela estava tentando acabar o trabalho. O som do monitor em linha reta atravessou meu corpo como uma lâmina. O quarto do hospital era uma cena de caos. Médicos tentando reanimar meu avô, enfermeiros correndo, vozes se sobrepondo. Mas o que me paralisava não era o som, nem a visão dele quase sem vida. Era o soro. O líquido turvo, amarelado, que pendia da bolsa ao lado da cama. Clara, ela tinha mexido naquilo. Eu não tinha dúvidas. Meus joelhos quase cederam, mas alguma coisa dentro de mim, talvez a mesma chama que meu avô acendeu quando disse, não deixe ela vencer, me impediu de cair. Corri até a bolsa de soro e a arranquei do suporte. Isso está adulterado. Gritei. Ela esteve aqui. Os médicos me olharam surpresos, mas um deles pegou a bolsa e imediatamente chamou o setor de toxicologia. Meu coração batia descompassado, mas ainda havia esperança. Meu avô estava lutando. As descargas do desfibrilador faziam o corpo dele tremer, até que, finalmente, o monitor apitou de volta em pulsos intermitentes. Ele ainda estava vivo. Mas eu sabia, se Clara tinha conseguido invadir até o hospital, nada a deteria. Voltei para o corredor, ainda tremendo, e foi quando ouvi uma risada. Baixa, abafada, mas real. Virei a cabeça devagar, e lá estava ela. Clara, de capuz, encostada na parede do fim do corredor. Os olhos dela brilhavam com prazer perverso, como se assistisse a um espetáculo montado só para ela. Você devia ter deixado ele morrer, disse, com aquela voz doce que escondia veneno. E assim acabava logo essa encenação. Meu sangue ferveu. Você tentou matar o próprio avô. Cuspi as palavras. Você passou de todos os limites. Ela riu. O avô, ele sempre foi só um obstáculo. Você acha que ele se importava de verdade? Ele só te usou contra mim. É mentira. Gritei, sentindo as lágrimas escorrerem. Ele foi o único que me defendeu, o único que acreditou em mim. O sorriso dela se desfez por um instante, revelando o ódio cru por trás da máscara. E é exatamente por isso que ele precisa morrer. Antes que eu pudesse reagir, Clara puxou algo de dentro do casaco. Não era uma arma de fogo, era uma faca de lâmina longa, refletindo as luzes frias do hospital. O mundo pareceu desacelerar. Enfermeiros gritaram, pacientes olharam horrorizados, mas eu sabia, a lâmina era para mim. Ela avançou. O corredor virou um pesadelo. Corri tropeçando, o coração martelando. A faca passou a centímetros do meu braço, cortando o ar. Ouvi o som metálico quando ela raspou na parede. Eu me joguei para dentro de uma sala vazia, fechando a porta atrás de mim. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a maçaneta. Mas Clara era uma fera. Ela começou a bater na porta, cada golpe ecoando no meu peito. Abre, covarde! Gritava. Você sempre foi nada, e vai morrer como nada. Eu procurei desesperada algo para me defender. Meus olhos encontraram um suporte de metal de soro. Peguei-o com força, o coração em chamas. A porta se abriu com violência. Clara entrou, a faca erguida. E naquele momento eu não corri, não chorei, não pedi ajuda. Eu lutei.
Levantei o suporte e o girei com todas as forças. O metal atingiu a mão dela, e a faca caiu no chão. Ela gritou furiosa, e avançou contra mim, me derrubando. Caímos no chão, rolando, arranhando, puxando cabelos, socando como duas feras presas numa jaula. Ela era forte, movida pelo ódio. Mas eu era movida por algo maior, a sobrevivência. Com um esforço desesperado, consegui empurrá-la contra a parede. Ela tentou agarrar a faca caída, mas pisei em cima dela antes. Acabou, Clara. Gritei, a voz rasgando minha garganta. Você não vai destruir mais ninguém. A segurança do hospital finalmente chegou, seguida pela polícia que já estava de prontidão por causa das denúncias anteriores. Eles a contiveram, algemando-a enquanto ela gritava e se debatia como um animal selvagem. E isso é só o começo. Ela berrava, eu vou acabar com você, com ele, com tudo. Mas, dessa vez, eu não tremi. Olhei nos olhos dela e vi, pela primeira vez, não a irmã gêmea que sempre me ofuscava, mas uma pessoa quebrada, devorada pelo próprio ódio. E percebi que ela já tinha perdido. Nos dias seguintes, a verdade veio à tona. As investigações confirmaram que o líquido no soro estava envenenado. Câmeras de segurança mostraram Clara entrando no hospital disfarçada. Testemunhas reconheceram o carro preto que tentou me atropelar como sendo dela. Dessa vez, não havia como negar. Clara foi formalmente acusada de tentativa de homicídio, sabotagem e perseguição. E finalmente foi levada à prisão. Meu avô sobreviveu. Não sem sequelas, sua recuperação foi lenta, dolorosa, mas ele sobreviveu. Quando voltou para casa, ainda frágil, me chamou para o escritório. Abriu a pasta marrom, agora selada por advogados e testemunhas incontestáveis, e olhou nos meus olhos. Tudo que eu tenho é seu. Disse, firme. Não por vingança, mas porque você provou que merece. Eu chorei. Não pelo dinheiro, não pelos bens, mas pelo reconhecimento. Pela primeira vez na vida, eu não era sombra. Eu era alguém. Meses depois, fui até a prisão. Eu precisava encerrar aquele ciclo. Clara entrou na sala de visitas algemada, o olhar ainda cheio de ódio, mas também de algo novo, vazio. Veio me humilhar? Ela rosnou. Não. Respondi firme. Vim te dizer que você não me controla mais. Ela riu, um riso fraco, sem a força de antes. Você acha que venceu porque tem a herança? Eu balancei a cabeça. Eu venci porque estou viva. Porque mesmo depois de tudo que você fez, eu não virei você. O silêncio entre nós foi mais cortante que qualquer faca. Levantei-me, pronta para ir embora. Antes de sair, olhei para trás. Adeus, Clara. Disse. Você finalmente perdeu. Hoje, escrevo essa história não como vítima, mas como sobrevivente. Fui rejeitada pela família, humilhada, perseguida, quase morta. Mas não quebrei. E se tem algo que aprendi com tudo isso é que a pior prisão não tem grades. É o ódio. É viver tentando destruir os outros porque você não sabe como construir a si mesmo. Minha irmã está presa atrás de ferro e concreto. Mas, no fundo, ela já estava presa muito antes disso. E eu estou livre.